No interior do Brasil, especialmente em regiões de Minas Gerais, São Paulo e Goiás, existe um tipo de silêncio que só nasce depois da meia-noite. É um silêncio denso, quase palpável. As estradas de terra desaparecem na escuridão, as cercas rangem com o vento, o cheiro da terra úmida sobe devagar, misturado com o aroma do mato e madeira envelhecida. Ao longe, um cachorro late e para abruptamente, como se tivesse percebido algo que não deveria. E nesse intervalo entre a calmaria e o inexplicável, que certas histórias ganham vida. Entre elas, uma se destaca pelo terror psicológico e pela persistência ao longo das gerações. A lenda da porca dos 7 leitões. Mais do que uma simples história de assombração, essa entidade é tratada como um aviso, uma punição, uma manifestação de algo profundamente humano transformado em monstruoso. Relatos descrevem encontros em encruzilhadas, caminhos de fazenda e proximidades dos cemitérios, sempre na mesma faixa de horário, entre meia-noite e 2 horas da manhã, a chamada hora morta. E o que mais perturba não é apenas o que se vê, mas sim o que se ouve. A anatomia da criatura. A descrição da porca dos 7 leitões é surpreendentemente consistente entre diferentes regiões. Ela não é um animal comum. Testemunhas afirmam que seu tamanho se aproxima de um boi adulto. O corpo é desproporcional, pesado e coberto por um couro grosso, escuro e aparentemente doente, marcado por feridas abertas como se estivesse em constante decomposição. Os olhos são um dos elementos mais marcantes, vermelhos intensos, comparados frequentemente a brasas acesas no escuro. Mas o verdadeiro horror não está apenas nela, está no que a acompanha. 7 pequenos leitões, sempre 7. Eles não se afastam, movem-se em conjunto como uma extensão da própria criatura, e é deles que vem o som mais perturbador da lenda. Não são grunhidos comuns, são sons que lembram o choro de bebê. Esse detalhe transforma completamente a experiência do encontro, que poderia ser apenas medo físico, se torna algo psicológico, quase insuportável. O número 7 também não é aleatório. No contexto cultural, ele carrega significados profundos, perfeição, totalidade, mas também julgamento e castigo. Nesse caso, representa um ciclo fechado e uma punição completa. A origem maldita. A versão mais difundida e mais sombria da origem da porca dos 7 leitões está diretamente ligada à moralidade das comunidades rurais. Segundo essa narrativa, a criatura teria sido em vida uma mulher que cometeu um ato nojento e imperdoável, ou o assassinato dos próprios filhos recém-nascidos. Em um contexto histórico onde a fé cristã moldava profundamente os valores sociais, esse tipo de ato era visto não apenas como crime, mas como uma ruptura espiritual extrema. A punição então não viria apenas na vida, mas após a morte, ou ainda pior, entre as duas. A mulher sairia condenada a vagar pelas noites, transformada em um animal grotesco, uma porca carregando eternamente os filhos que rejeitou. Os 7 leitões representam essas vidas tristemente interrompidas. O choro que emitem seria o eco daquilo que nunca pode existir plenamente. Essa interpretação transforma a lenda em algo mais do que terror. Ela se torna um mecanismo simbólico de culpa, julgamento e punição. A mãe não apenas falhou, ela foi transformada em algo que carrega para sempre a consequência dos seus atos, numa maternidade distorcida, forçada e eterna. As variantes da lenda. Com toda a tradição oral, a lenda da porca dos 7 leitões não existe em uma única versão. Ela se adapta, evolui, assume novas formas conforme atravessa regiões e gerações. Uma das variações mais conhecidas substitui o aborto pelo abandono espiritual. Nessa versão, a mulher teria tido 7 filhos, mas nunca os batizou. Isso significaria que as crianças morreriam sem proteção espiritual dentro da tradição e seriam condenadas
condenadas a vagar. A punição novamente recai sobre a mãe, que passa a carregar esses filhos como uma maldição viva. Outra versão mais contemporânea apresenta uma motivação diferente: vingança. Em relatos associados a regiões específicas, como áreas rurais de cidades do interior, a porca seria um espírito que busca vingança contra caçadores ou homens que a maltrataram em vida. Aqui a figura deixa de ser punição e passa a ter agência, uma força ativa que reage à violência. E essas variações mostram como o folclore não é estático. Ele reflete os medos, valores e conflitos de cada época. Comportamento e ataque. Os relatos de encontro com a porca dos sete leitões seguem um padrão comportamental curioso e inquietante. Diferente dos predadores comuns, ela raramente ataca de forma direta. Seu método é mais sutil e psicológico. A criatura corre em alta velocidade, geralmente em direção à vítima, mas no momento crítico passa entre suas pernas. Esse movimento aparentemente simples carrega um significado profundo dentro da crença popular. Diz-se que, ao fazer isso, a porca vira a pessoa. A vítima não sofre ferimentos físicos imediatos, mas experimenta um estado de choque intenso. É o chamado quebranto, um adoecimento súbito caracterizado por fraqueza, febre, pesadelos e, em alguns casos, um medo persistente que não desaparece. Outro elemento recorrente é o local dos encontros, encruzilhadas especificamente. Esses pontos são tradicionalmente vistos como locais de transição, onde o mundo físico e espiritual se aproximam. Encontrar a porca em uma encruzilhada não é coincidência, é parte do sistema simbólico que sustenta a lenda. A dualidade humana. Um dos aspectos mais intrigantes da porca dos sete leitões é a ideia que ela não é apenas uma entidade espiritual, mas também uma pessoa viva. Durante o dia seria uma mulher comum da comunidade, alguém aparentemente normal, mas à noite, sob determinadas condições, ela se transforma. Essa dualidade reforça um dos temas mais antigos do folclore, o medo do que está escondido sob a superfície. Existe ainda um detalhe recorrente nos relatos. Se alguém consegue ferir a criatura durante a noite, no dia seguinte uma mulher da região aparecerá com o mesmo ferimento. Esse elemento transforma a lenda em algo ainda mais perturbador. Não apenas um monstro distante, é alguém próximo, em que vive entre todos. Defesas místicas. Diante de uma entidade como essa, o interior também oferece formas de proteção. Algumas são práticas, outras são simbólicas. Subir em lugares altos é uma das estratégias mais citadas. Acredita-se que a porca não consegue alcançar alturas, ficando limitada no chão. O uso de ferro também aparece com frequência. Objetos metálicos, especialmente de ferro bruto, seriam capazes de afastar ou enfraquecer a criatura. E as orações têm o papel central. O Pai Nosso, quando recitado normalmente, já é considerado uma proteção, mas existe uma versão mais extrema, recitá-lo de trás para frente. Essa prática, envolta em mistério e controvérsia, seria uma forma de quebrar a lógica da maldição. Embora não haja qualquer comprovação prática, esses métodos revelam algo importante: a necessidade humana de controle diante do desconhecido, e quem pode de fato nos proteger é Deus. Impacto cultural e social. A lenda da porca dos sete leitões não surgiu apenas para assustar. Ela cumpre uma função social clara. Em comunidades rurais, especialmente em épocas passadas, histórias como essas eram usadas como forma de controle comportamental, advertiam sobre os perigos da noite, reforçavam os valores tradicionais e principalmente criavam consequências consideradas moralmente erradas. Além disso, ajudavam a explicar o inexplicável, doenças súbitas, medos noturnos e sensações estranhas. Tudo isso entrava em uma narrativa que organizava o caos. E mesmo hoje, em uma era de tecnologia e informação, a lenda persiste. Porque no fundo, ela não fala apenas de uma criatura, ela fala de culpa, de medo, de consequências. Conclusão. O folclore brasileiro é repleto de figuras assustadoras, mas poucas são tão carregadas de significado quanto a porca dos sete leitões. Ela não é apenas um monstro, é a materialização de conflitos humanos profundos, a culpa transformada em carne, o medo transformado em som, e o passado que se recusa a ficar enterrado. No fim, talvez a pergunta não seja se a criatura existe, mas sim porque histórias como essa continuam sendo contadas. Porque enquanto houver silêncio nas madrugadas, enquanto houver medo no coração humano,
sempre haverá algo esperando na escuridão. O mundo é grande demais para se duvidar do sobrenatural, mas uma coisa é verdade: temos sempre que ter fé em Deus e contar com sua proteção sobre a gente. Fiquem todos com Deus e que Ele os abençoe sempre.